Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um tour guiado da Bricap. O assunto de hoje vai ser gestão financeira, gestão de fluxo de caixa para a sua construtora, utilizando a plataforma de gestão de obras da Bricap, tá bom? Meu nome é Rafael e eu irei conduzir esse tour guiado com você. Bom pessoal, iremos utilizar mais uma vez aqui nosso ambiente de teste, né, nossa empresa fictícia, e vamos começar falando um pouco sobre os nossos cadastros básicos, tá? Dentro do financeiro da Bricap, existem dois cadastros básicos que são precisos ser feitos logo de início, tá? Os demais dá para a gente fazer conforme a gente for demandando ali dos lançamentos de receitas ou de despesas, tá? Então vamos aprender então primeiro como realizar o cadastro das contas bancárias da sua construtora. Isso é importante para duas coisas. Para lançamentos avulsos, você consegue utilizar as contas bancárias para poder vincular, né, de qual dinheiro que essa conta está saindo ou em qual conta que esse dinheiro está entrando. E também para fazer a conciliação bancária, né, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é o ato de você conseguir pegar o extrato pelo seu internet bank, trazer esse extrato para dentro do sistema e fazer de forma automática todos os lançamentos e conciliar com os lançamentos também que já foram lançados de maneira prévia. Então aqui dentro de cadastro nós iremos vir aqui dentro de financeiro. Vocês vão ver que tem a opção de contas e categorias. Vamos entrar aqui primeiramente em contas, para já dar uma olhadinha nisso aqui. Eu já tenho previamente uma conta cadastrada aqui, e essa conta ela foi cadastrada porque eu já fiz alguns movimentos anteriores nessa empresa aqui que agarra incorporações, tá? Mas é bem simples para a gente poder criar uma nova conta, então vamos criar uma conta aqui do Banco Inter. Cliquei no botão adicionar e dei o nome a ela. Cliquei em salvar e é simples assim, já está feito o cadastro da minha conta, tá bom? Não vou cadastrar mais de uma por hora, né? Obviamente, se eu quiser, eu posso vir aqui editar. E aí aqui eu posso alterar o nome, né? Enfim. E um outro cadastro que é muito importante da gente fazer ainda nessa etapa inicial de cadastros básicos são os cadastros das nossas categorias, né? As categorias servem para duas coisas. Primeiro, para você categorizar o seu gasto, né? Essa compra referente a material, essa compra referente a mão de obra, essa compra referente a uma despesa do escritório, né? Isso são as nossas categorias. E também é muito importante você trabalhar com ela para você fazer a hierarquização, né, dos seus pagamentos, a hierarquização das categorias do seu financeiro. Ou seja, você vai conseguir fazer aqui dentro da adição dessas categorias o cadastro mais genérico, igual eu já tenho aqui materiais e mão de obra, e eu posso cadastrar subitens, né? Então, se eu quiser fazer aqui o item 1.1 dentro da categoria de materiais, eu poderia cadastrar, por exemplo, materiais elétricos, né? E aí viraria o item 1.1, né? E ele já estaria aqui, ó, para a gente poder utilizar. E dentro de materiais elétricos eu poderia sim cadastrar um outro subitem, né? Uma subcategoria, como a gente chama, se for do seu interesse. Se não, você pode deixar no nível macro ou no nível, né, mais intermediário ou até chegar a nível de item a item, né? Dentro de materiais elétricos poderia ser, por exemplo, fio de cobre, fio tantos milímetros e por aí vai, né? Vamos cadastrar uma categoria aqui do zero para vocês entenderem um pouco. Você pode escolher a natureza, né, se é de receita ou de despesa, não é uma informação obrigatória, mesmo porque você consegue selecionar esse campo posteriormente na hora de criar um lançamento. Mas se você quiser, você pode cadastrar aqui a natureza, né, o tipo que a gente chama, e automaticamente ele já vai selecionar ao você criar essa categoria lá. Então vamos lá. Categoria, o tipo, na verdade, receita, e vai ser aqui, ó, recebimento de medição, por exemplo, né? Agora a gente tem aqui uma categoria do tipo receita e duas categorias que estão aqui de forma genérica, tá bom? Pessoal, o primeiro passo do sistema, tá? Sempre vai ser o cadastro básico. Vai ser esse movimento que eu acabei de fazer aqui com vocês. Depois que a gente tiver nossas contas cadastradas, nossas categorias cadastradas, a gente pode partir para dentro da tela de lançamento financeiro. Dando andamento aqui então, vamos colapsar esse menu de cadastros, vamos clicar aqui na funcionalidade financeiro. Vocês vão ver de cara que nós temos 4 subitens aqui dentro. A parte de lançamento é onde você vai ter o detalhamento ali de toda a movimentação que aconteceu em todas as contas bancárias e de todas as obras juntas. E naturalmente você vai ver que dá para aplicar alguns filtros aqui para você segmentar um pouco mais.
Aqui dentro dessa segunda opção, você consegue criar relatórios personalizados para você fazer análises específicas do seu movimento, né, de uma obra específica, de um tipo de custo específico. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Conciliação bancária é onde você vai conseguir incorporar, né, fazer o upload dos extratos bancários do seu financeiro. E aqui, notas fiscais, você também já viu ali no tour guiado de compras. Se não viu, sugiro fortemente você ver que está bem legal também. Notas fiscais é o radar de notas, né? Então, toda nota fiscal de produto que é emitida contra o CNPJ da sua empresa, ela vai vir parar aqui de forma automática e você vai conseguir utilizar ela para fazer o lançamento de uma despesa no financeiro, você vai conseguir fazer também o lançamento de uma compra e vincular uma etapa da obra, né? Mas vamos nos atentar aqui primeiro a essa tela de lançamentos financeiros, tá? Que a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura geral dessa tela. Eu vou trabalhar aqui com esse meu menu lateral colapsado, que aí a gente vai ter mais espaço na tela. Olha só, assim que eu abrir essa tela de lançamentos, o que eu já tenho de cara aqui? Eu tenho os lançamentos do mês, tá? O sistema ele filtra por padrão sempre o mês corrente. Então você está vendo o filtro aqui do dia 1 de janeiro ao dia 31 de janeiro de 2025. Você também está vendo que o padrão aqui está sendo a data de vencimento, né? Então os lançamentos estão sendo apresentados e hierarquizados em relação à data de vencimento. Você poderia trocar por data de confirmação, que é de fato a data que aquele lançamento ele foi executado, né? Foi pago, foi recebido. E você tem também a opção da data de competência, tá? Os filtros que você aplicar aqui eles vão ficar persistentes na tela. Então a tela sempre vai ter esses filtros, tá bom? Você tem aqui uma estrutura bem legal, onde você consegue fazer uma configuração de filtros. Então você pode cruzar filtros de vários tipos aqui, né? Uma tela que tem várias opções de filtros, tá? Você tem aqui como visualizar dentro de um calendário esses seus lançamentos. Se você clicar aqui, vai aparecer para você o calendário e aí você vai ver todos esses seus lançamentos aqui. E esses lançamentos são interessantes aqui no calendário porque eles respeitam a seguinte lógica. Se aquele lançamento ele já foi confirmado, ele vai ficar com fundo verde ou vermelho. Verde se for receita, vermelho se for despesa. Se aquele lançamento ainda não foi confirmado, ele vai ficar com fundo cinza, né? E a cor da letra é que vai ficar verde ou vermelha, a depender aí do tipo do seu lançamento, tá? Vamos voltar aqui então para a tela de financeiro para a gente começar a falar um pouquinho aqui sobre as outras funções que a gente tem disponível. A gente tem aqui, ó, clicando no calendário, como realizar um filtro de qualquer período e tem um atalho aqui. Se você quiser ver todo o período de lançamento, por exemplo, ou dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, por aí vai, tá bom? Então você tem um atalho aqui e você tem como fazer um período aqui que você quiser, tá? Aqui você também pode exportar, aqui você pode fazer um lançamento avulso e aqui você consegue visualizar por centro de custo um resumo. O que é um centro de custo fabricado? Um centro de custo nada mais é do que uma obra. Toda vez que você cria uma obra no sistema, automaticamente você vai criar um centro de custo aqui para você vincular todos os seus lançamentos financeiros a ele, tá bom? Então, na estrutura geral da coisa é isso. Data de vencimento, detalhe da despesa, valor após aquele lançamento, né, seja despesa ou receita. Então, esse aqui é o saldo exato da minha empresa, de todas as contas somadas. E essas tags aqui, elas funcionam como uma espécie de filtro também, tá? Então são coisas que eu ali segmentei, como por exemplo o fornecedor, o número da nota fiscal, né? Para qual etapa que foi e para qual obra. Mas se eu clicar em qualquer uma dessas tags, ou em várias delas, eu consigo criar filtros. Então se eu clicar aqui em centro de custo, por exemplo, ó, eu estou vendo agora apenas informações relacionadas ao centro de custo do guiado execução, né? Que dentro desse período foram 2 lançamentos, um no valor de R$ 12, um no valor de R$ 994. Legal, né? Bom, pessoal, e nesse botão aqui para a gente finalizar essa primeira etapa, que é a visão geral, eu consigo limpar o filtro e voltar para o meu status padrão dessa tela. Beleza? Pessoal, então agora vamos aproveitar que nós estamos dentro dessa tela aqui e vamos criar um lançamento financeiro, tá bom? Do tipo simples. A gente vai falar sobre vários tipos de lançamento financeiro, mas o primeiro que a gente vai fazer aqui é o lançamento do tipo simples. Passa o botão em cima do adicionar, tem a opção de fazer um lançamento de receita ou de despesa, né, entrada ou saída de dinheiro. Vou pegar aqui e vou selecionar a opção de despesa. E atenção, se eu ver que, pô, eu queria na verdade lançar uma receita, não tem problema, posso vir aqui e mudar. Tá? Então aqui eu estou fazendo uma nova despesa. Para qual obra que é? É a primeira pergunta que você tem que responder. Para a obra X.
Quando você seleciona a obra, automaticamente vai trazer para a gente as etapas do planejamento dessa obra, tá vendo? Então você consegue vincular esse lançamento a uma etapa específica. Então eu falei que essa despesa aqui é relacionada à etapa de colunas, então vai conversar com a linha orçamentária da etapa de colunas, né? Eu consigo aqui cadastrar um cliente, eu consigo selecionar um cliente na nossa lista, eu não tenho a obrigação de preencher campos que estão sem o asterisco, né? Posso vincular um fornecedor também, posso descrever, então é uma compra de formas, por exemplo, né? De qual conta que vai sair esse meu dinheiro? Banco Inter. Qual o valor? R$ 900. A competência é janeiro, o vencimento é janeiro, e se eu já tiver pagado esse meu lançamento, eu venho aqui e preencho também a data de confirmação. Se eu não tiver pagado, eu vou deixar isso aqui zerado e eu posso vir aqui e manipular a data de vencimento. Ah, por exemplo, o pessoal me deu um prazo de 10 dias, então eu posso vir aqui e colocar que o vencimento na real é no dia 20. Eu posso vir aqui e vincular uma categoria, tá? Então uma compra de material, de qual tipo? Materiais elétricos já está aqui, tá vendo? Mas eu vou deixar como genérico, porque formas não tem nada a ver com material elétrico. Qual que é a forma de pagamento? Ah, vai ser um boleto, por exemplo, né? Aqui você poderia colocar o número da nota fiscal, se for o caso. E já que é um lançamento simples, eu vou preencher apenas isso. Eu não vou falar sobre lançamentos divididos nem recorrência, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E além disso, pessoal, a gente consegue também vir aqui e adicionar anexos e observações, tá? E com posse dessas informações eu consigo vir aqui, clicar em salvar. E agora eu tenho esse lançamento aqui, ó, compra de formas, todas as informações que eu cadastrei, o valor, tá? E vamos dar uma atenção a essas bolinhas aqui, ó. Bolinhas verdes, lançamento confirmado, ou seja, já foi executado. Eu já preencheu a data de confirmação. Vermelho, o lançamento está pendente, passou da data de vencimento já. E azul, o lançamento está agendado, ou seja, não chegou na data ainda. Esse lançamento não está vencido, né? Então tem esse tipo de farol aqui também para poder nortear um pouco a visão sobre as contas da sua empresa, tá bom? Pessoal, agora vamos fazer uma outra coisa bem legal aqui. Vamos supor que você comprou alguma coisa e você dividiu isso em 3 parcelas de R$ 1.000. Como que a gente faz um lançamento parcelado? A gente tem que criar 3 lançamentos? Obviamente que não. A gente consegue fazer com que esses lançamentos eles sejam automaticamente criados. Como que isso funciona? Vem no botão de adicionar, vou aqui criar uma despesa novamente, vou vincular uma obra, vou vincular uma etapa, vai ser de infraestrutura dessa vez, vou vincular um fornecedor, pagamento de mão de obra, então vou dar uma descrição, beleza? Esse dinheiro eu já estou projetando que ele vai sair da conta do Inter e é um lançamento de R$ 3.000. E agora, o que eu faço para essas 3 parcelas de R$ 1.000 aparecer para mim de forma automática? O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui em recorrência, vou colocar recorrência do tipo parcelada, vou escolher a periodicidade. Ah, eu dividi uma vez por mês, vai ficar mensal. Ah, eu dividi uma vez por quinzena ou uma por semana, então você vai definir aqui, ó. Colocar, por exemplo, que nesse caso nosso vai ser semanal. Número de parcelas, 3 parcelas. Se repete a cada uma semana. 3 parcelas de 3.000? Negativo. Eu venho aqui na engrenagem e falo. Na verdade, vão ser 3 parcelas de 1.000, beleza? Ou seja, vai ser a primeira de 1.000 mais 2 de 1.000. Agora, com simples atos de salvar esse nosso lançamento, olha o que vai acontecer. Pagamento de mão de obra 1 de 3, sendo que o vencimento é hoje, pagamento 2 de 3 e o pagamento 3 de 3, cada um com R$ 1.000. Então eu peguei aqui o lançamento de R$ 3.000 e criei 3 lançamentos para ele, apenas preenchendo uma vez o nosso formulário de lançamento, beleza? É importante dizer também, pessoal, que um outro tipo de recorrência que a gente tem aqui é a recorrência do tipo fixa. O que é a recorrência do tipo fixa? É um pagamento que ele vai se repetir por muitos meses ou para sempre, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Vamos dizer que você paga um condomínio ou você paga um aluguel do seu imóvel e do seu escritório. Então você vai criar uma recorrência do tipo fixa que vai se repetir a cada um mês, né? Então a cada um mês o tipo de lançamento aluguel no valor de X vai se repetir. Ou seja, o sistema ele vai criar para você todo mês um novo lançamento, né? Então vai ser uma recorrência até você pausar, ou até você interromper
aquele lançamento ali, tá? Tem esse outro tipo de recorrência que ela é bem legal, que você pode utilizar aqui para lançamentos que são, de certa forma, perpétuos, digamos assim. Pessoal, uma outra coisa que a gente tem bem legal aqui é o split de notas, né? Vamos supor que você comprou um caminhão de areia, tá? Ou você comprou um milheiro de tijolo. Só que esse caminhão de areia ou esse milheiro de tijolo, ele vai ser distribuído para dois centros de custo diferentes, né? Vai metade para a obra A, metade para a obra B. Ou 30% para a obra A, 70% para a obra B. Eu preciso de criar dois lançamentos? Óbvio que não, né? Mais uma vez eu tenho aqui algumas ferramentas que vai me permitir fazer esse split de forma automática. E o legal é que não é somente por centro de custo. Olha que interessante aqui, ó. Vamos lá de novo. Ó. Vamos fazer um valor de R$ 5.000. É um caminhão de areia fina. Beleza? Aqui eu não preciso preencher o centro de custo, que eu vou fazer o split por centro de custo. Tá bom? Meu fornecedor é a empreiteira, mais uma vez. Tá? Categoria minha, compra de material. E quando eu vier aqui em dividir lançamento, eu posso vir aqui e habilitar a função sim. Eu vou falar que eu quero dividir por centro de custo. Mas olha só que interessante, antes de dividir por centro de custo, eu também consigo dividir por categoria, por conta bancária, se eu quiser fazer com que o pagamento seja pago por metade de cada banco da sua empresa, também por equipamento ou até por etapa da obra, né? Comprei um caminhão de areia, metade vai para a fundação, metade vai para a alvenaria. Daria para fazer aqui dessa mesma forma. Mas vamos utilizar nesse nosso exemplo o centro de custo e lembrando que é exatamente a mesma dinâmica para todos, tá bom? Selecionei centro de custo, selecionei meu primeiro centro de custo, vim aqui, selecionei meu segundo centro de custo. Então estou fazendo aqui um rateio, né? 50% vai para o meu centro de custo A, 50% vai para o meu centro de custo B. Ou seja, o sistema ele vai gerar para a gente dois lançamentos de R$ 2.500 cada um dessa mesma informação aqui para a obra 1 e para a obra 2. Beleza? Cliquei em salvar. Agora, se a gente ver aqui, ó, tá aqui, ó, compra de areia fina, R$ 5.000, correto? Se a gente vier aqui, a gente vai visualizar que ele tem dois centros de custos, turgueado e obra 2. Se eu quiser visualizar apenas o custo do turgueado, por exemplo, que é a minha obra, meu centro de custo 1, eu clico nele. E aquela compra de areia fina agora ela passa a ser apenas R$ 2.500. Ou seja, eu fiz o pagamento do montante de 5.000, mas na hora de aplicar os filtros para fazer nossas análises, eu vejo que apenas R$ 2.500 dessa nota inteira contempla o nosso centro de custo turgueado, né? Então é bem interessante também, uma ótima forma de você poupar muito tempo, sabendo que isso é uma prática bem comum, né? Agora vamos limpar esse filtro aqui e vamos fazer uma parte bem legal que é o seguinte, eu estou com vários lançamentos criados aqui na minha tela de lançamento, correto? Tem alguns que já foram confirmados, tem outros que não. Vamos supor então, pessoal, que esse pagamento de mão de obra, um terço, ele vai ser realizado hoje. Ele está aqui no meu previsto para hoje. Como que eu faço para confirmar esse lançamento? Eu preciso de ir lá, editar e colocar a data de confirmação? Negativo. Eu venho aqui nesse botão, clico em confirmar. Assim que eu clico em confirmar, vai aparecer para mim esse espelho aqui, que são os lançamentos. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui e colocar a data que eu estou realizando esse pagamento. Clique em atualizar. E agora esse pagamento de mão de obra ele está aqui verdinho, ele está como confirmado na data de hoje. Então eu consigo fazer isso com os lançamentos ao clicar nesse botão, mas eu também tenho algumas técnicas para poder fazer lançamento de confirmação em massa. Vamos supor que eu fiz vários Pix aí, vamos supor que eu fiz vários pagamentos. Olha que legal que eu posso fazer. Eu tenho uma caixinha de seleção aqui do lado, tá vendo? Então vamos supor que agora eu vou confirmar o pagamento desses três. Eu vou confirmar o recebimento dos 10.000 aqui, que é uma entrada de dinheiro, e vou fazer o pagamento dessa retenção técnica e desse caminhão de areia aqui também. Eu vou clicar, eu posso selecionar vários, tá vendo? E agora eu venho aqui, ó, e clico em confirmar transações. Eu tenho que colocar a data de confirmação, beleza? Se eu quiser colocar a data de vencimento para confirmação, que nesse caso que é dia 2/1, 2/1 e 10/1, eu posso também. Só basta selecionar aqui e o sistema vai mudar a regra.
mas se eu quiser deixar a data de hoje, que é dia 10/1, basta clicar em confirmar. E agora eu não tenho mais nenhum lançamento pendente. Estão todos aqui confirmados ou programados. Agora a gente vai ensinar para você uma técnica bem interessante aqui de pagamento de folha, né? Pagamento de pessoal, que vai te eliminar de repente aí horas do seu trabalho, tá bom? Eu não preciso de ficar fazendo lançamento por vez quando eu tenho que pagar um monte de mão de obra, tá? Para isso eu tenho um atalho bem interessante dentro de uma outra tela, mas antes de ir nessa tela eu vou te mostrar uma coisa que precisa de ser feita previamente, porque senão não vai funcionar lá, tá? Vou voltar aqui em cadastros, recursos, mão de obra. Aqui onde eu cadastro as pessoas que trabalham na minha construtora. Olha só, todas as mãos de obras que estão cadastradas aqui, elas estão com o salário base definido, né? Alguns com salário aqui que a gente pode julgar ser mensal pelo montante, outros com salário na diária, não tem problema nenhum, tá? Daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas, fato é interessante que as pessoas estejam com os dados cadastrados aqui, principalmente dados de salário básico, porque senão você vai ter que ficar procurando essa informação em uma outra tela. Ou seja, cadastrei meus funcionários, cadastrei meu salário básico, cadastrei o tipo de contrato e cadastrei também os dados bancários. Tudo isso você consegue fazer vindo aqui para editar um já existente ou adicionando outro. E é bem intuitivo os passos para poder fazer essa criação. Eu já consigo vir aqui e vir aqui em pagamentos. Dentro de pagamentos, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar. Eu vou selecionar uma data de pagamento. Vou selecionar o mês de competência. Então, se eu estou pagando no dia 10, vamos supor que seja salário. Competência de dezembro. E vou selecionar o tipo de pagamento que eu vou fazer para essa pessoa. Eu tenho várias categorias aqui, tá vendo? Vamos supor que eu estou fazendo o pagamento, então, de salário. Tá? Vamos procurar a opção aqui de salário. Folha de pagamento. O que vai acontecer para mim? Vai acontecer para mim aqui o carregamento automático da lista desses funcionários e eu com os dados de pagamento em mãos, como por exemplo, qual que é o banco desse meu funcionário. Se eu clicar aqui eu consigo ver as informações sobre o pagamento. Eu consigo vir aqui e começar a cadastrar o que eu vou pagar para cada um desses funcionários, tá? Dentro daquele período. Você pode fazer isso uma vez por quinzena, você vai poder fazer isso aqui uma vez por semana, você que manda, tá bom? Você vai preencher então, aqui você pode selecionar centro de custo, se você tiver interesse em fazer o rateio e falar, pô, esses R$ 1.500 do Gabriel aqui, vou dividir entre 2 centros de custos. Você consegue vir aqui e escolher como que vai ser o rateio. E se você quiser, pode deixar apenas uma obra, não tem problema nenhum, um centro de custo. Se você quiser deixar em branco, ele vai entrar para o centro de custo da sua empresa, não vai entrar para o centro de custo de uma obra específica. Fiz esse processo aqui de lançamento financeiro em massa, eu vou clicar em salvar. E depois eu vou vir aqui nesse botão para finalizar esse processo. A partir desse momento, o que aconteceu? O sistema foi lá no meu financeiro e gerou vários pagamentos para essas nossas mãos de obra que estão aqui, tá bom? Então, você vai conseguir visualizar aqui, ó, que tem folha de pagamento criada aqui e foi criado 3 diferentes. Por quê? Porque nós usamos 3 centros de custos diferentes, né? Nós usamos alguns para centro de custo da obra 2, outros para centro de custo da torreada e também houve para centro de custo em branco, né? Que vira nosso centro de custo do escritório de forma automática. Se você somar esses 3 valores aqui, vai dar exatamente o valor total do pagamento que a gente colocou lá naquela folha, tá bom? E um ponto importante para vocês saberem, que todo lançamento que ele vem de um outro lugar do sistema de forma automática para cá, ele conta com essa setinha alaranjada aqui. Então, é um lançamento que veio proveniente de uma integração. Nesse caso aqui foi do RH, nesse caso aqui foi de uma compra feita dentro da obra. Pessoal, vocês sabiam que aqui na Bricap é possível você exportar exatamente essa informação que você está vendo nessa tela em um arquivo de Excel? Para a gente exportar esse arquivo de Excel é muito simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer é definir o que você quer que seja exportado. Nesse caso aqui, se você quiser aplicar um filtro específico apenas para pegar
um Excel de uma obra específica, é importante você vir aqui no filtro e aplicar algum filtro. Assim também é importante você fazer aqui a seleção das datas. Para a gente poder exportar um arquivo de modelo aqui para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na data, vou selecionar todo o período, tá bom? Então todo o período está aqui, ó, de 2005 até 2025. Agora eu vou simplesmente clicar em exportar. O sistema ele vai compilar para a gente aqui um arquivo de Excel. Eu não vou salvar porque eu já tenho esse arquivo aqui no meu computador, tá? Mas é só salvar e abrir. Eu já abri ele aqui, eu vou apresentar para vocês agora. Então você consegue ver todas as transações do dia 10/1 de 2005 até o 10/1 de 2025. E aqui, ó, vai ter toda a parte, todos os campos do seu lançamento bem detalhado, inclusive com a data da exportação, tá? O valor bate aqui, né? Então o valor 3.910, que é o valor disponível em caixa após o último lançamento, ele está exatamente batendo com esse valor. Então, se você precisar de pegar a qualquer momento um relatório para poder analisar por fora aí, para poder enviar para alguém, é simples. Lembre-se, seleciona o período de data, seleciona os filtros que eu quero aplicar, clique em exportar e esse relatório já está pronto para sua análise externa. Pessoal, vamos aproveitar que a gente falou um pouquinho aqui desses filtros para a gente poder analisar um pouquinho, aprender a trabalhar um pouco com esses filtros aqui, que eu acho que é uma boa também, né? Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos aplicar um filtro onde iremos ver apenas os lançamentos confirmados da obra do guiado de execução. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente vem aqui, vamos procurar o tipo, despesa e receita, tudo bem, podemos deixar tudo. Status, confirmados, e a gente vai procurar agora a opção centro de custo, tá? Olha aqui, ó, centro de custo, do guiado execução. Cliquei em confirmar. O sistema me mostra que eu tenho dois filtros sendo utilizados aqui de forma cruzada. E agora eu vejo tudo que já foi confirmado, tanto de receita quanto de despesa, dessa obra. Legal, né? Agora eu vou colocar mais um filtro. Eu vou colocar um filtro para eu ver apenas de uma etapa específica. O que eu posso fazer? Posso vir aqui procurar dentro de etapas da obra. Tá aqui. Vamos procurar da etapa terraplenagem. Eu posso cruzar várias etapas, tá? Mas nesse caso eu vou pegar apenas a terraplenagem. Clique em confirmar. Tá aqui. Então até o momento eu tive um gasto de R$6 com a atividade terraplenagem nessa obra, tá? E esse filtro, igual eu falei, agora reforçando mais uma vez, já que a gente está falando especificamente disso, ele é persistente, ou seja, eu posso vir aqui, ó, trocar de página, vou vir aqui numa outra página, então sair daquela página, né, tô carregando uma outra informação aqui, não tem nada a ver, e agora eu vou voltar para essa tela de lançamentos. Olha o que vai acontecer. Tá aqui o filtro persiste, tá vendo? Ou seja, se eu quiser aplicar um filtro específico aqui, eu não preciso me preocupar. Posso fechar, posso sair do backup, mas para o meu usuário Rafael, quando eu voltar, esse filtro vai estar aqui bonitinho para poder utilizar no meu financeiro. Quero trocar o filtro, eu posso vir aqui e alterar. Quero limpar o filtro, cliquei em limpar e está pronto. O relatório voltou a ser exatamente o que ele era antes. Agora a gente vai falar de uma coisa aqui que talvez seja, para quem trabalha com a gestão financeira, com a análise financeira, talvez seja uma das telas mais ricas que a gente tem dentro do sistema, que é uma tela chamada relatório personalizado. O que é esse relatório personalizado? Vamos ver aqui na opção do relatório personalizado, enquanto carrega eu já vou explicar para vocês. A gente conseguiu arrumar para você uma tabela de Excel e colocar ela dentro do nosso sistema, né? Então isso aqui vai funcionar como uma espécie de tabela de Excel, onde você pode reordenar, manipular, esconder colunas, fazer o que você quiser com essa informação. Ou seja, se você quiser montar uma visão específica de algum relatório que hoje você já está acostumado a analisar dentro do seu Excel, você vai conseguir fazer isso aqui dentro da Backup, tá? De uma maneira bem simples que eu vou te explicar agora como funciona. Primeiro vamos entender a estrutura dessa tela. A gente tem essa flag habilitada aqui de resultado e quando a gente deixa ela habilitada, que é o padrão da tela, vai aparecer para a gente aqui o resultado após cada um desses lançamentos. A gente tem aqui do lado esquerdo a opção de
Personalizar, após personalizar, salvar um filtro específico. E quando eu salvo esse filtro específico, eu não preciso de ficar personalizando de novo. Eu simplesmente venho aqui, seleciono ele, vocês vão ver daqui a pouco. E esse filtro vai estar aqui e automaticamente a personalização vai acontecer para a gente, né? Sem precisar de ficar manipulando essa informação. Se a gente quiser trabalhar com esse agrupamento aqui, que é algo bem legal, eu vou explicar para vocês na sequência, eu não posso ter a aba de resultados, né, a flag de resultados habilitada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a personalizar um relatório agrupando por tipo, né, se é receita ou se é despesa, por natureza de lançamento. Então, vamos desabilitar aqui a parte de resultados. Joia. Olha só, a única coisa que sumiu para a gente foi a coluna de resultado que dava aqui do lado, né? Agora eu vou fazer algo a mais. Eu vou vir aqui em selecionar colunas e vou escolher quais as colunas que eu quero que tenha no meu relatório. Então vou desabilitar tudo. Eu quero o tipo, que eu vou agrupar por tipo. Eu quero a descrição, eu quero o valor. Eu quero o mês, a data de confirmação, para saber se esse item já foi ou não confirmado. Quero saber se esse item já foi ou não conciliado. Tá? Eu quero saber de qual conta bancária, de qual categoria, de qual centro de custo. O resto não importa para mim. Então, agora eu tenho apenas as colunas que eu quis aqui. Tá? E agora eu vou reordenar. Eu quero que o mês seja a minha primeira coluna. Depois vai ser a data de confirmação. Se é despesa ou se é receita, eu vou deixar aqui, mas daqui a pouco a gente vai tirar isso daqui, vocês vão entender por quê. A próxima informação que eu quero é para qual centro de custo foi feito esse lançamento. Então eu vou colocar ele aqui do lado do tipo. Depois entra o valor. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, arrastar o tipo aqui para cima. Agora eu sei dentro de um intervalo de data, tá? Para um centro de custo que eu posso vir aqui e habilitar tour guiado, por exemplo, o que eu tive mês a mês de despesa e de receita. Nossa, mas ficou muito bom o relatório, né? Agora eu sei que em janeiro eu tive uma despesa de R$ 4.506 e eu não tenho absolutamente nenhum tipo de entrada de dinheiro nessa obra. O que eu tenho que fazer para eu poder acessar esse mesmo relatório futuramente? Clique em salvar filtro, coloca aqui, ó, relatório personalizado, tour guiado. E eu escolho se a minha data vai ser relativa ou fixa. Qual que é a diferença? A data relativa, os dias vão andando conforme os dias vão passando, né? Então daqui um mês, se eu quiser filtrar de novo, eu vou estar pegando do dia 0 até um mês para frente. A data fixa não, vai ser os dias que você colocou aqui, ela vai ficar e você que vai ter que manipular o calendário futuramente. Vou deixar como data relativa e vou clicar em salvar. Beleza, agora esse relatório aqui está prontinho para utilizar futuramente. Agora eu vou fazer um negócio aqui que pode ser um pouco confuso para algumas pessoas. Eu vou sair dessa tela, vou vir aqui de novo para a tela de lançamentos. E eu vou voltar lá para a nossa tela de relatório personalizado. E eu vou usar aquele filtro que eu acabei de criar para poder analisar aquele relatório novamente, beleza? Então eu cheguei aqui na minha tela de relatório personalizado e eu vou selecionar o filtro. Mas o filtro não está aqui. Por que esse filtro não está aqui? Porque aqui só vai ter relatórios do tipo resultado habilitado. Para eu poder pegar aquele filtro que eu criei, eu venho aqui, desabilito a flag de resultados. E agora eu posso vir aqui, ó, e eu consigo pegar nosso relatório personalizado para analisar. Tá aqui, exatamente aquele resultado que a gente tinha aparecer novamente na tela. Ou seja, se eu quero criar resultados, se eu quero personalizar relatório com o resultado habilitado, eu tenho que lembrar de deixar o resultado habilitado e na hora de buscar esse relatório para analisar, deixar ele habilitado também. Se eu quiser fazer filtro de relatório de resultado desabilitado, né, que uma das vantagens é eu poder agrupar aqui em cima, você tem que
desabilitar aqui se você quiser trabalhar com o filtro que você já salvou, beleza? Pessoal, lembrando que uma vez que você agrupou esse relatório aqui, você consegue atualizar ele, né? Então sempre quando você estiver fazendo alguma manipulação, você vem aqui e atualiza esse filtro. E você também consegue exportar esse relatório para Excel clicando nesse botão. Pessoal, agora nós vamos aprender a fazer a conciliação bancária, tá? Conciliação bancária, igual eu já disse lá na introdução, e eu vou frisar aqui novamente, talvez seja o meio mais simples que você tem, né, baseado na sua rotina aí de correria do dia a dia da obra, de garantir que os lançamentos estejam sempre corretos dentro do sistema. Por quê? Com a conciliação bancária, você vai conseguir pegar um extrato bancário de movimentação lá dentro do seu banco, né? O arquivo ele tem que ser no formato OFX. Todo banco entrega para você um arquivo do tipo OFX. E você vai pegar esse extrato e vai trazer para dentro do seu computador, tá? Assim que você trouxer o extrato para dentro do seu computador, você vai fazer aqui upload esse seu arquivo, tá? Vou pegar aqui um de exemplo que eu já tenho. E aí o sistema ele vai fazer a leitura dele. Quando der a mensagem nenhum lançamento encontrado para conciliar, mesmo você sabendo que houve lançamento dentro da sua conta bancária, tem grandes chances, pessoal, disso estar acontecendo porque o período filtrado está incorreto. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai escolher o período filtrado, porque o período filtrado ele tem que ser compatível com o período que você extraiu o extrato bancário lá do seu banco. E nesse caso meu, como o arquivo meu é de exemplo, eu sei que foi em 2024. Então eu já coloquei aqui o período de um ano para trás do dia de hoje, que aí eu ia ter certeza que esses dados iam aparecer para a gente. Além disso, você pode vir aqui e filtrar por banco, tá? Se você quiser, estou fazendo a conciliação do Banco Inter. Você pode filtrar aqui também, vai aparecer para você os lançamentos por CAP apenas do Banco Inter. Mas se você quiser, você pode deixar dessa forma que está aqui. E aí eu vou explicar para você um pouco sobre o que são essas informações que apareceram nessa tela. Do seu lado esquerdo, são as informações do seu extrato. Tá? São todas as informações do seu extrato. Toda movimentação financeira que você fez, ela vai aparecer aqui, do lado esquerdo. Já do lado direito, são todos os lançamentos que o sistema encontrou na Bricap compatível com as informações do seu extrato. Ou seja, a conciliação bancária ela visa sempre tentar achar valores iguais em datas iguais. Né? Então, se eu acho, por exemplo, igual eu achei esse valor de receita de R$ 4.000 no dia 13 do 4, ele apareceu dentro da Bricap, apareceu dentro de lançamentos do seu extrato, o sistema já vai dar um match pra gente, tá vendo? E o único trabalho que eu vou ter, na verdade, é de clicar em conciliar. E aí esses dois itens já estão conciliados. Isso também vai acontecer, pessoal, quando para despesa também, né? Então aqui, ó, eu tenho um outro aqui que deu match. Vou vir aqui e vou clicar em conciliar, beleza? Então já tem dois lançamentos que foram conciliados. E todos esses outros lançamentos que não tem nenhum tipo de lançamento encontrado na Bricap. Pode dizer que você movimentou isso dentro da sua conta, porém você não tinha lançado isso dentro da Bricap. Mas olha o tão fácil que é agora para você resolver esse problema. Você clica em adicionar, alguns dados já vão ser preenchidos, como por exemplo a descrição e o valor, data de confirmação também, porque a gente sabe, e você tem que caracterizar esse lançamento. Esse lançamento aqui então foi para a obra X, né? Por exemplo. Esse lançamento foi da categoria tal. Então, o mínimo que você tem que trazer de informação para que o sistema comece a fazer um sentido para você é para qual obra que foi, para qual categoria que foi. Se você quiser ir além, você também vincula qual etapa que foi, né? Para qual atividade, para qual etapa da sua obra que foi essa despesa. Feito isso, você vai clicar em salvar e conciliar. E você vai fazer isso com todos os itens, tá? Aqui eu conciliei, na verdade, eu criei um novo lançamento. Eu vou apagar um deles aqui, para ficar apenas um, porque senão eu iria duplicar lá. Eu não preciso de conciliar, eu só preciso de novo, adicionar, selecionar para qual obra, selecionar qual tipo de categoria de custo, clicar em salvar, beleza? E por aí vai. Ou seja, você faz isso para todos os lançamentos daquele período, clique em finalizar e você já conciliou o extrato bancário com o sistema. Vamos ver como que fica isso aqui agora. Vou voltar aqui na tela de lançamentos.
Vou aplicar novamente um período de todo tempo. E agora vocês vão reparar que todo lançamento da Bricap que foi conciliado, ele vai aparecer esse Czinho aqui, ó. Ou seja, esse lançamento aqui, ele também está no seu extrato bancário. Os que estão sem o C de conciliado, eles não estão dentro do extrato bancário, tá? A prática da conciliação ela é muito favorável à sua operação, porque ela vai te dar mais confiabilidade na informação que está dentro do sistema. Então, usem e abusem dessa funcionalidade. Estamos chegando aqui na etapa final, mas tem dois pontos cruciais, eu diria, para poder apresentar para vocês aqui. Vamos começar falando do nosso radar de nota fiscal. Então, aqui na opção de notas fiscais, você vai conseguir com a Bricap capturar de forma automática toda a nota fiscal que foi emitida para sua empresa, tá? Então, vai ser da seguinte forma: uma nota fiscal, quando emitida para sua empresa, vai surgir um alerta para você nesse sininho aqui. E aí ela vai aparecer para você aqui como um alerta, beleza? Voltando aqui, você vai ter a opção de pegar uma nota fiscal que chegou, dar a ciência dela, dar a confirmação, desconhecer ela, tá? E após esse procedimento você consegue pegar essa nota fiscal, fazer o download do PDF dela, fazer o download do XML dela. E se você quiser também e utilizar o módulo de compras da Bricap, clicando nesse botão aqui, você vai conseguir criar uma ordem de compra, já vincular a sua obra e isso já vai virar uma despesa do seu financeiro posteriormente, tá? E por último, mas não menos importante, nós temos também a opção aqui dentro da Bricap de criar um dashboard personalizado com indicadores de gestão financeira, né, que vai consumir das informações que eu apresentei para vocês anteriormente. Para isso a gente vem nesse botão, clique em indicadores, vai aparecer para a gente uma tela em branco. E aí, aqui nessa engrenagem, vocês vão ver que tem vários widgets que vocês conseguem utilizar para poder fazer a estruturação desse relatório. Como, por exemplo, balanço de contas, onde vai te pegar o extrato, receita e despesa de cada uma das suas contas. Outro gráfico importante aqui, ó, curva S financeira, que vai te mostrar aqui a partir do momento que você seleciona uma obra, como é que está a evolução dos gastos com a determinada obra. Você tem também, ó, despesas por fornecedor, te mostra o que você tem de aberto, pago em atraso por fornecedor, tá? E por aí vai. Temos que explorar um pouquinho despesas por dias, tem também despesa por categoria. Então você vai visualizar aqui uma infinidade de gráficos para a gente poder fazer uma composição de uma estrutura aqui analítica, tá? Curva S aqui não surgiu porque não tinha dados orçados nessa obra, só tinha dados realizados no financeiro, precisa dessas duas informações para gerar. Mas olha só, balanço de conta, despesas por categoria, saúde financeira, né, receita, despesa e resultado, despesas por dia, por fornecedor. Então você vai conseguir montar um relatório aqui, você vai conseguir estruturar ele, reordenar da forma que for mais interessante para você. Por exemplo, vou passar despesas por dia aqui para o primeiro. Depois que você escolher todos os relatórios que vai fazer sentido para você não ter que estruturar isso aqui novamente, você vai clicar no mais, vai dar um nome a esse seu relatório, Tour Guiado Financeiro, seguindo aquela mesma diretriz dos relatórios personalizados. A diferença é que aqui são relatórios em dashboards, né, em gráficos, e lá são relatórios em tabelas. Cliquei aqui em salvar, agora eu tenho esse Guido, né? Eu coloquei o nome errado aqui, mas para você pesquisar, né? É sempre que você quiser. Seleciono o relatório, seleciono a data, seleciono a obra e as informações automaticamente vão ser colocadas na tela para você, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Nosso tour guiado de financeiro, ele ficou um pouco grande, mas é porque realmente são muitas informações. Eu espero que tenha gerado bastante valor para você. Qualquer dúvida, por favor, nos chame ali
no WhatsApp do nosso time de suporte. Beleza? Grande abraço e até a próxima.